Tá, porque pelo jeito, o problema é depois ficar ruim, né? A gente vai ter que cortar esse pedacinho, mas enfim, vai. Já colocou? 1, 2, 3. Fala pessoal, então estamos voltando com o canal do Instituto Reformei e o tema do vídeo de hoje é Deus matou no monte de Belo Horizonte? Então depois da vinheta a gente vai continuar o vídeo. Pessoal, né, como a gente soube, lá em Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, um grupo de cristãos estava orando no monte, foram assaltados lá no monte. E segundo essa reportagem, essas pessoas oraram por esses rapazes e um desses rapazes veio a falecer. Eu, olhando pela internet, vi um comentário de um pastor, né, chamado Pastor Lucinho. Esse pastor estava falando o seguinte no seu comentário, abre aspas, e para você que vive me perguntando por que os milagres e sinais de Deus diminuíram tanto do livro de Atos para cá, veja o que rolou essa madrugada aqui perto de BH, quando um pastor orou por um bandido durante um assalto. Aí ele botou assim, há um Deus no céu que defende os seus e que pode todas as coisas, creia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é assim, Deus continua fazendo milagres? A resposta, na minha opinião, é sim. Nós temos um acontecimento em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, que parece um pouco com esse acontecimento, né, lá de Belo Horizonte. Mas o que eu queria comentar sobre esse fato é o seguinte, né? A primeira coisa é que quando eu fui ler os comentários lá na postagem do pastor Lucinho Barreto, tinha comentários da seguinte forma: foram tocar nos filhos do papai. Abre aspas para o próximo comentário. Ai daqueles que tocam no povo de Deus. Ou, uau, muito forte. Outro comentário. Não mexe com esse povo de oração, não. Esse povo tem intimidade com Deus. Agora, a pergunta que eu fiquei na minha cabeça foi o seguinte. Será que Deus não olhava para a igreja primitiva? Nos tempos de alta perseguição, quando as pessoas eram jogadas no Coliseu Romano e comidas vivas? Será que aqueles homens não eram de oração? E a gente pode chegar à conclusão que sim, aquelas pessoas eram de oração e estavam sendo comidas vivas por leões dentro do Coliseu Romano e eram crentes. Então, a primeira coisa que eu queria falar, o primeiro comentário é que nós não podemos tornar um acontecimento histórico que sim, Deus faz milagres e sim, aqueles homens lá podem ser homens de Deus, sim, eu não estou negando nada disso e não estou negando o que aconteceu. O que eu estou falando é que a gente não pode tornar aquilo ali um acontecimento como se fosse uma doutrina, sabe? Porque existem inúmeros cristãos no mundo que oram e estão sofrendo. Você está entendendo? Então, o outro comentário que eu queria levantar é essa questão de tocar no ungido do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a igreja brasileira é muito imatura com isso, muito imatura. E muitas pessoas agora, com esse fato, pastores, né, pessoas que se dizem pastores, podem pegar esse acontecimento e usar, sabe para quê? Para ficar dentro da igreja coagindo os fiéis a dar dízimo, a fazer qualquer outra coisa, a não falar mal deles porque eles estão pregando heresia. Então a gente não pode ser ingênuo contra esses acontecimentos. Eu repito, não estou negando o que aconteceu e nem que aquelas pessoas não são pessoas de Deus, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa questão de não tocar no ungido do Senhor não pode ser uma doutrina, porque muitos outros cristãos sofreram. E, por último, parece, né, que realmente estamos em uma época pobre espiritualmente. Parece que precisamos de acontecimentos assim para que a gente creia, para que a gente ache que o mundo vai crer no nosso Deus, né? Os comentários do vídeo, como eu falei, aí, tá vendo? Meu Deus existe. Parece que é isso que as pessoas estão falando. Parece que as pessoas lá fora vão acreditar no nosso testemunho somente quando elas verem pessoas morrendo, sabe? Somente quando elas verem milagres. E acredite, meus amigos, o mundo não vai ficar chocado com isso. Isso não vai chocar as pessoas lá fora. O que vai chocar as pessoas lá fora são pessoas que amam verdadeiramente o Senhor e a igreja. Não há necessidade de comemorar essa morte, como muitas pessoas estavam falando lá. Não há necessidade de fazer um alarde muito grande por isso. Precisamos refletir sobre o seguinte: Deus tem me usado para ser uma manifestação viva do seu poder dentro da minha igreja local? Dentro do ambiente que eu estou vivendo?
que aconteça milagres. Amém. Que aconteça. Mas que a gente não fique só nos milagres. A gente precisa encarnar essa mensagem. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um texto que se encontra lá em João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Diz assim o texto: eu não estou orando somente por eles. Isso é Jesus falando. Mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim, por intermédio do ensino deles. Versículo 21. Para que todos sejam um só. Pai, oro também para que eles estejam em nós, assim como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Agora, o que eu quero frisar aqui é essa frase, que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. A grande forma que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto de ser um testemunho vivo para esse mundo lá fora é a união dentro da igreja. Então, assim, talvez você esteja achando assim, não, são os milagres, mas, desculpa, não é isso que a palavra nos mostra. Não é isso que o próprio Senhor falou nessa oração sacerdotal, no final da sua vida. Quando ele orou assim, as pessoas lá fora, que eles sejam um para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. A forma de nós hoje testemunharmos a esse mundo que Jesus Cristo veio em carne é que nós sejamos um. Eles vão acreditar por isso. Isso é o que a palavra de Deus diz, não é o que eu estou dizendo, não é o que eu acho. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente não fique só achando que, porque alguém morreu, tá tudo certo, agora as pessoas vão acreditar no nosso Deus. Não, tem pessoas que morrem na macumba, tem pessoas que morrem fazendo outro tipo de coisa em outras religiões e ninguém fica extasiado por causa disso, comemorando. Meu Deus é grande agora. Você tá entendendo? Então, quero agradecer muito se você ficou até o final desse vídeo. E quero também te pedir que você curta esse vídeo, por favor, e que você se inscreva nesse canal para que a gente possa estar conseguindo fazer mais vídeos e assim abençoando, a vida de vocês. Estamos juntos, forte abraço.